Fala, meu querido, minha querida, beleza? Mais uma aulinha, continuação de modelos atômicos. Ela é uma aula bem específica aí. Agora a gente vai trabalhar com a distribuição eletrônica, certo? Nós vimos a parte sobre os 4, 5 modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo atômico atual que a gente vai ver mais na sequência, beleza? Na próxima aula ainda. Aí nós vimos a parte sobre a identificação dos elementos, né? Como número atômico, número de massa, certo? Evidenciando cada uma dessas particularidades. E agora a gente vai trabalhar com a distribuição eletrônica, que é fundamental aí e cai bastante nas provas aí para que você possa resolvê-la com grande louvor, beleza? Na aula passada eu tinha comentado com vocês na parte sobre semelhanças atômicas e tudo mais, que o átomo ele é sempre um sistema eletricamente neutro. Lembra disso, né? Anotaram no seu material. Ok. O que é mesmo? Muito bem. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que o cara pode perder ou ele pode receber elétrons. Confere? Beleza, né? Formando cátion, formando ânion, né? Você sabe, bonitinho, né? Agora, nós vamos ter que fazer a distribuição eletrônica desses cátions, desses ânions. E eu pedi para vocês destacarem lá, sempre da camada de valência. Essa é a parte especial da nossa aula. Joia? Então, olha só, primeiramente vamos começar com o diagrama de Linus-Pauling, certo? Eu vou fazer a divisão da eletrosfera, que Rutherford Bohr, né, na verdade foi mais Bohr, mas é um modelo às vezes até conhecido como Rutherford Bohr, porque Rutherford caracterizou a eletrosfera, Bohr dividiu a eletrosfera em camadas, K, L, M, N, O, P, Q, e que cada camada compõe uma certa quantidade de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 e o 2. Perceberam a sequência 2, 8, 18, 32. Por quê? Porque essa divisão está dividida, legal, né? Mas é assim mesmo. Essa divisão está dividida em subníveis de energia, que são o SPDF, a famosa sopa de feijão, sexo pode dar filhos, sua putinha da favela, sei lá, favelada ou sei lá. Beleza? Cada um tem um número aí, uma expressão. Eu sou uma pessoa de Jesus, então vou colocar sopa de feijão. Ponto. SPDF. Legal? Agora, dentro dessa evidência, o diagrama de Linus-Pauling, como eu comentei com vocês, ó, KLMNOPQR, certo? Cada uma tem uma camada, uma letra. Essa camada é caracterizada como sendo um N. O que é N? De nível. Nível 1K, nível 2L, nível 3M e assim sucessivamente. Só ligar um ao outro. Tudo bem? Tranquilo? Agora, cada uma dessas camadas compõe uma certa quantidade de elétrons, que a energia aumenta nesse sentido. 2, 8, 18, 32. Por quê? Vou fazer aqui, depois eu vou apagar. Isto aqui está sendo dividido em S, P, D e F, certo? Só que para os átomos oficialmente registrados, como eu já citei em uma das aulas, cada uma delas está diretamente ligado a um número, 2, 6, 10 e 14, certo? Perceberam que a diferença sempre está em 4 em 4? Então é fácil de você guardar. 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14. Certo? Então, se você observar aqui, ó, o primeiro nível só vai existir um subnível, que é o S. Já o segundo nível vai apresentar o S e o P. Tá percebendo que eu tenho uma escadinha? Se você pegar 18, deixa eu apagar isso aqui agora, ó. Se você pegar o 18, você vai ter quem? O S, o P e o D, ó. 2, 6 e 10. Somando vai dar 18. 32, S, P, D e o F. 6, 2, 6, 10 e 14. Ó. Some tudo, vai dar quanto? 32. Então, tá percebendo que é uma escadinha, ó, S, P, D, F? Só que o 32 e o 32 repete, porque a distribuição eletrônica dos átomos conhecidos não vai para o outro subnível, como, por exemplo, G, H, I. Eu vou colocar no diagrama, mas a gente não vai usar, que fique bem claro. A não ser que você vai fazer um vestibular, um concurso mais concorrido. Aí, pode ser que até caia, mas você vai ter aqui a noção de como que se faça isso, tá? Então, isso foi dividido dessa maneira, ó. Ó a escadinha que eu falei para vocês, ó. S, P, D, F. Só que a gente só vai até o F e vai voltar
até quem? Até o S novamente, ó. Então, começa com o subnível S e termina com o subnível S. Aí você faz S, P, D, F, F, D, P, S. É como se fosse uma grande seta. E esses G e H aí, pessoal, o diagrama, ele é expansível, tá? Expansível. Então, você pode ter aí outros elementos, como eu já falei para vocês, usando o G ou H. Difícil, dificílimo. Vamos se concentrar na parte essencial. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 e o 2. Legal? Agora, o diagrama de Linus Pauling, deixa eu apagar isso aqui, ele faz um zigue-zague, como você já estudou, já ouviu falar. Por que um zigue-zague? Porque o diagrama de Linus Pauling está em ordem de maior energia, ordem crescente de energia. Então, nós vamos começar sempre pelo S, entra por trás, no bom sentido, sai na frente, volta e entra atrás. Oh, yes, passa e sai. Volta, entra atrás, oh my God, passa e sai, certo? Volta, entra atrás, passa e sai. Volta, entra atrás, oh, kiss my ass, passa e sai, né? O Baggio dando aula de inglês, ok? Volta, entra, oh, I feel so good, passa e sai, e assim sucessivamente. Esta é a ordem crescente de energia, um zigue-zague, onde que Paulo já colocou. Beleza? Agora eu vou colocar setinhas bonitinhas, né? Sem aula do Baggio de inglês aí, ó. Certo? Então, começa por trás lá, ó. Certo? S, vai, passa e vai caracterizando cada um deles, ó. Então, entra, volta e assim sucessivamente. Mostrando o diagrama de Linus Pauling, eu vou colocar até uma sequência aqui do lado. Como é que fica, ó? Primeiro, um S, 2. Depois, sai, volta, 2S2, 2S2, volta, entra atrás, 2P6, volta, passa, 3S2, volta, 3P6, passa, depois 3P6, 4S2, e assim sucessivamente, ó, 4S2, volta, 3D10, 4P6, 5S2. Volta, 4D10, 5P6, 6S2. Volta, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Volta, 5F, 6D, 7P, 8S. Se você fizer até aqui, são 120 elétrons. Tá bom para distribuir? Tá ótimo, né? Então, são elementos que você consegue aí facilmente. E isto aqui é a ordem crescente de energia, passando do menor para o de maior energia, ok? Ele pode continuar lá, ó, como está continuando a setinha rosinha ali, ó, 7P6, 8S2. Volta e entraria aonde depois do 8S2? O 5G. E o 5G, como é de 4 em 4, né, o F é 14, então o G só pode ser quanto? 18, ok? Agora, os íons, como já falei para vocês, só deixa eu recordar, o átomo é sempre um sistema eletricamente neutro, deixa eu puxar aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, o sódio que tem número atômico 11, certo? 11 prótons é igual a 11 elétrons, então eu distribuo 11 elétrons. Como é que eu começo? O 1s2, que é o primeiro, pelo diagrama de Linus Pauling, depois o 2s2, certo? Ó, quantos elétrons eu já distribuí? 2 com mais 2 já são 4 elétrons. Eu preciso chegar em 11. Então, depois do 2s2, 2p6, ó, já foram 10 elétrons. E depois do 2p6, o 3s1. Por que S1? Eu não posso colocar S3, jamais, porque, ou P, sei lá, 8, aí você fecha, P7, não, sempre os números estão especificados pela máxima quantidade, 2, 6, 10 e 14, SPDF, certo? Então, como aqui eu já distribuí 10 elétrons e para 11 está faltando 1,
então eu completo com 1. A menos do que o 2 eu posso, a menos do que o 6 eu posso, a menos do que o 10 eu posso e a menos do que o 14 eu posso. Eu não posso ultrapassar esses números aí. Tudo bem? Depois a gente faz mais algumas distribuições eletrônicas aqui. Só que como nós já vimos, perde e recebe, cátion e ânion, certo? E eu já citei isso. Ele perde ou recebe elétrons sempre aonde? Da CV. Quem é a CV? Camada de valência. É o maior número grande, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, 3P4. Este é o maior númerozão. Este aqui é o nível. Este aqui é o subnível. E esse 4 é o número de elétrons. Legal? Legal, né? Então, olha só, você vai tirar ou acrescentar elétrons sempre na camada de valência. Que nem aqui, ó. Considere as seguintes afirmativas sobre os dois elementos genéricos, X e Y. X tem número de massa, ó, mesma coisa, ó, do que as aulas anteriores, ó. Número de massa, vou colocar em cima, 40, certo? X e Y, eles são isóbaros, então é 40. Tranquilo? E Y tem número de nêutrons, 20, no meio. Agora, Z, que eu quero, que está faltando, vai ter que ser A menos N. Ou seja, 40 menos 20 vai dar 20. Agora, ó, note que este átomo, ele é o quê? Ele é neutro. O que quer dizer um átomo neutro? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Legal, né? Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número atômico. Então, eu já sei que o número atômico e a configuração eletrônica do Y. Certo? Então, eu já sei que o número atômico dele é 20. Certo? Então, as minhas respostas são 20. 18 já elimina, 18 já elimina. Legal? Só que ele quer a distribuição eletrônica, aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número atômico, que é 20, certo? E a distribuição eletrônica ou a configuração eletrônica para o cátion bivalente de Y. Opa, Y era 20, 20, 40. Só que ele quer bi. Bi é 2. Cátion. Cátion, carga positiva. Bi, mais 2. Ou seja, ele perde 2 elétrons. Vamos colocar aqui, ó. Perde 2 elétrons. Da onde? Da camada de valência. Quem que é a camada de valência? É o maior numerozão de toda a configuração. Então, você vai ter que fazer a configuração. Meu querido, minha querida, meu pupilo, meu futuro universitário. Sempre você vai fazer a distribuição eletrônica do sistema como se fosse neutro. Esquece a carga. Esquece. Depois trabalha com a carga. Agora, neutro. Sempre. Sempre. Eu falei? Sempre. Repita. Sempre. Do átomo neutro. Sempre. Então, esqueça o mais 2, o menos 2, sei lá o que tá. Faça para o 20. Então, primeiro eu vou fazer a distribuição eletrônica para o 20. Vamos lá? Como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2, ó. Até aqui foram 10, até aqui foram 18 e até aqui foram os 20, ó. Beleza? Tranquilo? Legal, né? Agora, essa distribuição que eu fiz aqui, ó, é para o átomo eletricamente neutro. Agora, o que eu quero? Eu quero a carga mais 2. O que é carga mais 2? Ele perde 2 elétrons. Da onde? Da camada de valência. Quem que é a camada de valência? O maior numerozão. Quem que é o maior numerozão de toda essa configuração aqui, ó? É o 4, ó. O 4s2 é a minha camada de valência. E quantos elétrons ele tem? Ele tem 2. E você vai ter que fazer o quê? Retirar esses 2 elétrons. Então, tirou esses 2 elétrons. Qual ficará a distribuição eletrônica deste íon? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Qual que é a resposta? Letra D. Pronto. Acabou a questão. Entenderam? Cuidado com isso. Sempre faça para o átomo neutro. Olha o maior numerozão. Nesse maior numerozão, ou você vai retirar ou você vai acrescentar. Pegadinha principal das provas aí. Cuidado. Ok?
Outra questão aí, ó. O íon cádmio CD+2 apresenta elevado grau de toxidez. Essa observação é atribuída à sua capacidade de substituir íons Ca+2 nos ossos e dentes e íons Zinco+2 em enzimas que contêm enxofre. Assinale a alternativa que representa corretamente as configurações eletrônicas dos íons CD+2, Zn+2 e Ca+2, respectivamente. Números atômicos. Então, ó, do CD é 48. O que você vai fazer primeiro? 48. Do zinco é 30. O que você vai fazer? Primeiro do 30. E o cálcio é 20. Então, vai fazer primeiro do 20. Depois você vai arrancar 2, depois você vai arrancar 2 e depois você vai arrancar 2. É assim que funciona, certo? Os números atômicos aí que vem o problema, ó. Aqui, ó, vai de cada alternativa, ó. Isto aqui é a configuração eletrônica respectivamente que ele pediu. Essas configurações eletrônicas todas aqui, ó, até esse traço, esse hífen, é do CD, 2+. Essa configuração outra aqui do lado até o hífen aqui, ó, é do Zn, 2+. E esta última configuração eletrônica aqui, ó, é do cálcio, 2+. Ué, professor, mas cadê a configuração eletrônica? Sabe o que eles fizeram? Preguiça. Os professores, geralmente, de química, eles já têm uma noção de quanto que é o número atômico do elemento, até onde que vai tal distribuição. Então, a gente já tem essa noção. Você não. Você vai ter que fazer para 48, para 30 e para 20. Para depois retirar os 2 elétrons que ele está pedindo. Ou acrescentar, depende do elemento que você está pedindo aí na questão específica. Nesse caso, é só retirar, ok? Então, você vai ter que fazer primeiro para a configuração eletrônica. Aí, como ele te deu outros números atômicos, o que você faz? Você vai sacar parte dessa configuração eletrônica substituindo a distribuição eletrônica pelo elemento químico que possui o mesmo número atômico, o mesmo número de elétrons. Querem ver? Ó, vou fazer do maior, que é o CD, ó. CD 48. Então, como é que fica? Ah, professor, é +2. Beleza, não faço por +2, eu faço por 48. Deixa eu melhorar esse 8 que ficou meio bolado ali, ó. Então, vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Até aqui, eu distribuo 30 elétrons, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Depois do 3D10, vem quem? O 4P6. 4P6, depois 5S2. Ah, professor, eu não lembro mais depois quem vem. Beleza, não tem problema. O que você vai? Você vai lá no diagrama, você sabe montar, ó. Vamos voltar no diagrama. Opa, tem que voltar bastante. Ou, beleza. Ah, professor, eu esqueci o diagrama. Beleza, monta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Certo? 1S, S, 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 S. 2P, sempre pula 1, né? 3P, 4, 5, 6, 7, ó. P, 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 P. Depois, 3, 4, 5, 6, 7. Vai até o 7, não precisa, porque você vai fazer o zigue-zague, né? Depois aqui, ó, tudo é D. D, 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 D. Depois, o 4F, o 5F. Tá aqui já vai, ó. Aonde que eu parei, ó? No 5S. Depois do 5S, volta, vai para onde? Para o 4D, ó. 4D. Mas vamos lá. Até aqui foram quantos? Foram 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 2, 38. 38 para 48, faltam 10. Pronto. Distribuí todos os 48 elétrons. Monta o diagramazinho bonitinho e depois veja o que você vai ter que distribuir. Tá ok? Agora, ele está pedindo para tirar 2 elétrons. Olha o que o aluno, geralmente despreparado, vai fazer. Vai tirar do 4D10. Você tem que tirar elétrons da camada de valência. O que eu falei para vocês que a camada de valência é o maior númerozão. Qual que é o maior númerozão? O 5 aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, esses 2 elétrons eu vou ter que retirar. Professor, se fosse mais 3, daí sim eu tiraria do 4D10. Depois eu mostro para vocês. Agora, ó, como é que ficou a distribuição? Não tem essa resposta aí nas alternativas. Só que ele está colocando KR. Quem que é KR? Está aqui, ó. KR é 36. Então, você vai ter que vir com os elétrons até 36. E aonde que está até com 36? Até aqui, ó.
tudo isso aqui corresponde a 36 elétrons. Então, eu saco isso fora e substituo por KR. Então, o CD2+, vai ficar o KR, que corresponde a 36, que equivale a toda essa distribuição eletrônica, e coloco quem? O que sobrou, ó, 4D10. Não é justamente o que está aqui, ó? É. Então, a resposta correta já é a letra A. Olha o zinco ali, ó. Se você for fazer a configuração eletrônica do zinco, ó, zinco Zn 30, só que 2+. Como é que eu faço? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10, ó. Mas não tem essa distribuição eletrônica, só que ele está colocando o AR agora, ó. Quem que é o AR? É o 18. Aonde que é 18? Vai até aqui, ó. Até aqui, só que você vai ter que tirar 2 elétrons, certo? Porque é CD, 2+. Quem que é a minha camada de valência, ó? É o 4s2. Então, eu vou tirar do 4s2. Então, tudo isso aqui corresponde a 18 elétrons, que corresponde quem? Ao AR. Então, a distribuição eletrônica vai ficar AR, que corresponde a 18, que não precisa escrever, que já está escrito lá em cima, e o restante que vai ser quem? O 3D10, que está aqui a minha distribuição eletrônica. E o cálcio, Ca22+, a mesma coisa, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e o 4s2. Quem que é minha camada de valência? É o 4s2. Vamos tirar? Vamos. Só que agora ele está colocando o neônio. Quem que é o neônio? É o 10. Então, 2, 4, até aqui vai o neônio. Certo? Então, vai ficar a distribuição eletrônica Ne, que corresponde a 10, e o que sobrou? Ó, o 3s2 e o 3p6, como aqui está. Ó. Legal? Então, muito cuidado com a distribuição eletrônica. Ela é uma pegadinha crucial, beleza? Cuidado da onde que você vai acrescentar ou retirar. Sempre da camada de valência. Sempre, 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 sempre. Beleza? Aqui, ó, outro exemplo. Sabendo que o número atômico do ferro é 26, responda. Na configuração eletrônica do íon ferro mais 3, o último subnível ocupado e o número de elétrons desse subnível são respectivamente. Então, ó, Fe 26 mais 3. Meu querido, como é que eu faço? Isso. 90% respondeu que faz para 26. 10% respondeu que faz para 23. Quem fez para 23 perdeu a questão. Quem faz para 26 primeiro, grande possibilidade de acertar a questão. Por quê? Porque sempre eu faço para o átomo eletricamente neutro. Sempre, 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 sempre. É para assustar? É para assustar. Para na hora da prova relembrar. Ok? Vamos lá, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Legal, né? Agora, eu preciso tirar 3 elétrons. Então, professor, tira 3... Não vou tirar 3 daqui. Pessoal, eu sempre tiro da camada de valência, certo? Quem que é a minha camada de valência? O maior númerozão, ó. Sempre, certo? E eu preciso tirar... Mas, professor, eu preciso tirar 3. E aí só tem 2. Então, beleza, tira primeiro esses 2. Aí, beleza, tirei 2. Mas eu tenho que tirar mais um. De onde que eu tiro o próximo elétron? Da minha próxima nova camada de valência, que é o 3, maior númerozão. Só que de onde que eu tiro? Sempre do subnível de maior energia agora, ó. Em vez de 3d6, vai ficar o quê? 3d5. Então, o que que ele está pedindo? O subnível último ocupado vai ser quem? O 3d, então, elimina o 4. E com quantos elétrons ele ficou? Com 5. Então, resposta correta, letra B. Uma das maiores pegadinhas, porque tem o 3 ali. Então, muito cuidado com essas especificações aqui. Mais uma lá, ó. Olha só, observe as duas configurações eletrônicas abaixo. Então, lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Opa! A 2. 1s2, 2... 6? Professor, erro de digitação? Não. O que que aconteceu aqui? Pulou. O elétron pulou. Ou seja, houve uma excitação eletrônica. Legal? Só que essa questão aqui ele pede a incorreta, tá ok? Então, quantos elétrons esse cara aqui tem? Ele tem 11 elétrons.
Quantos elétrons tem esse cara aqui embaixo? 11 elétrons. Só que ele pulou. Porque a configuração que a gente chama fundamental é essa. Esta é uma configuração o quê? Fundamental. A que pulou é uma configuração o quê? Excitada. Só que como eles possuem o mesmo número de elétrons, eles possuem o quê? As mesmas características eletrônicas. Só que um está no estado excitado, outro está no estado fundamental. Letra A. A configuração 1 representa o átomo de sódio em seu estado fundamental. Perfeitamente correto. A fundamental, anote aí no seu material, é aquela que você obedece, indiferente se é para um átomo ou para um íon, interessa. A distribuição tem que estar seguindo rigorosamente o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante. Quando existir esses pulos, é porque ela deixou de ser fundamental e passou a ser o quê? Excitada. Legal? Agora, item 2. As configurações 1 e 2 representam átomos de elementos químicos diferentes. Pessoal, se eles têm o mesmo número atômico, certo? O mesmo número de elétrons, é porque eles têm o mesmo número atômico. E se eles têm o mesmo número atômico, eles são os mesmos elementos. Então, essa é a alternativa falsa. Mas vamos lá, ó. Letra C. É necessário fornecer energia para obter a configuração 2 a partir da configuração 1? Sim, lembram? Ó, o terceiro postulado de Bohr, lembram? 1, 2, 3, ó, o elétron está aqui no seu estado fundamental. Só que ele foi para onde? Para a sexta camada. Só que esta aqui é a de menor, vamos colocar assim, ó, menor energia, e essa é de maior energia. Lembra que eu coloquei uma seta assim, aumentando a energia das camadas? Então, para sair de menos para mais, é necessário o quê? Absorver. Só que de onde que vai absorver? De alguém que fornece. Quem que fornece? O meio. Uma lâmpada, uma chama, alguém. Então, é necessário fornecer energia para obter a configuração 2 a partir da configuração 1. Perfeitamente correto. Letra D. É necessário fornecer menos energia para remover um elétron da configuração 2 do que da configuração 1? Também verdadeiro. Por quê? Porque na configuração 2, ele está na sexta camada, ele está mais distante. E se está mais distante na 2, significa que tem uma menor atração elétron-núcleo. E se tem uma menor atração elétron-núcleo, é mais fácil remover. E se é mais fácil remover esse elétron, você precisa de menos energia. Depois a gente vai ver lá em tabela periódica, certo? Então, resposta correta, que é incorreta, é a letra B. Legal? Beleza? Depois eu volto e trabalho mais algumas, porque a gente tem mais ainda trabalhar e parte sobre modelos atômicos, os átomos propriamente ditos. Então, canetinha na mão, destaque. Estão vendo que eu rabisco, não fico recusando a minha tinta da minha caneta. Taca de pau lá, cara, certo? Veja o que se consegue resolver de maior, assim, visualização para que você consiga ter um clareamento na sua resposta. Beleza? Tranquilo? Não saia daí que na sequência, mais um play, mais uma aula aí, estruturando a parte sobre os modelos. Beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.